gente vai abordar sobre alguns assuntos, vamos falar sobre a sabedoria em Yorubá, a importância do estudo cultural e religioso, o que é religião em Yorubá, influências culturais estrangeiras, isso é muito importante, né? Isso é muito importante para entender um pouco mais da nossa liturgia, tá certo? Tá bom? Vamos falar também sobre o termo Odu, né? Falar também um pouco sobre o Olodumare, processo de aprendizagem por restrição da aprendizagem religiosa aos não iniciados e também vamos falar sobre Baba Yagun, né? O nosso Ogé Pedro está aqui também, se quiser ficar aqui e interagir com a gente, tá bom? Isso, guardando aqui mais um pouquinho, tá chegando. Então, esses são os assuntos que a gente vai estar abordando hoje nessa live. Vou falar aqui para o pessoal que está chegando agora, né? Os assuntos, né, os temas que a gente vai estar abordando, a gente vai falar sobre sabedoria em Yorubá, a importância do estudo religioso, o que é religião em Yorubá. Vamos falar também sobre a influência culturais estrangeira, né? De que forma influenciou na nossa cultura, termo Odu, Olodumare e muito mais. Vamos falar também sobre Gugum, não é isso? Então você que está chegando agora, gente, olha, muito boa noite, já compartilha essa live. Como falei, vai estar aberta a perguntas também, tá bom? Estou aguardando só aqui o meu Luan chegar para a gente começar o nosso bate-papo, né? Ele deve estar chegando por aqui já. Enquanto isso, gente, compartilha a live, abre a sala de vídeo, compartilha a sala de vídeo aí no Facebook de vocês, tá bom? Vamos aqui ver como é que tá aqui. Deve estar chegando aqui por aqui. Então, esses serão os assuntos, né, os temas que serão abordados hoje. Estou aguardando aí mais um pouquinho. Já convidei ele aqui. E vim aqui para nossa live. Aê! Meu Deus do céu! Axé, meu pai! Meu Deus, Maria! Babá, olha só, tá dando reverberação aí. O senhor tem algum fone de ouvido para estar acompanhando a live? Tenho. Então o senhor bota aí para a gente começar. Ah, agora sim. Qual lado Isso. vai ser melhor? Assim? Agora sim. Isso, em pé. No Facebook o perfil é diferente. No Facebook o perfil melhor é em pé. Baixe um pouquinho mais a sua câmera, que a câmera está no queixo do senhor. Aí, agora tá bonitão. Agora sim, agora o negócio esquentou, moleque. Nossa senhora, Babá, rapaz. Eu achei que não ia dar certo. Não, vai sim. Em nome de Zamp vai dar certo. O Babá, Nossa senhora. primeiramente, eu gostaria de tomar a benção, a Buru Aboye. Que o senhor seja bem-vindo aqui à nossa live. Agradeço por o senhor estar aqui hoje e poder compartilhar um pouco da sua sabedoria, tá bom? Você está me ouvindo bem? Tô. Então, a Buru Aboye, que o senhor fique à vontade, que o senhor possa se apresentar para as pessoas que não o conhecem, tá bom? E vamos logo em seguida já começar o nosso bate-papo dessa noite maravilhosa. Para ir carregando meu celular e o fone de ouvido para poder ficar mais fácil. Isso. Aí sim. Então, gente, só lembrando, enquanto ele termina de fazer os ajustes técnicos ali, lembrando que o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre sabedoria Yorubá, a importância do estudo cultural e religioso, né? O que é religião Yorubá, influências culturais estrangeiras, né? Porque justifica muitas coisas hoje dentro da nossa liturgia. Vamos falar sobre também o termo Odu, né? Vamos falar também sobre o Olodumare, vamos falar sobre o processo de aprendizagem,
por que a restrição da aprendizagem religiosa aos não iniciados, e também vamos falar sobre a nossa ancestralidade, né, sobre questão também de Babá e Ogum, tá bom? Então, todos vocês que estão aqui com a gente nessa live, meu muito obrigado por estar aqui. Lembre-se de compartilhar, né, porque compartilhar a positividade da nossa religiosidade também é importante, não é isso? Então, quero saber se o Luô já tá exposto, já tá tudo bem aí? Já tá tudo certo. certo. Então, Alborô Aboiê, que o senhor se apresente aí ao nosso público, tá bom? A boa Torsurei Oriofum, é um prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite, Alexandre. Peço desculpa a todos esse contratempo meu, mas eu não sei mexer muito com essas tecnologias, não. Fico meio perdido nessas coisas. Mas, de todas as formas, é um prazer realmente muito bom, porque dentro dessa pandemia toda, a gente primeiro tem essa oportunidade de estar conversando. E a intermediação via WhatsApp voltou, agora sim, Babá. Babá! Rapaz, vocês me apontam senhor... cada uma com essa tecnologia que eu vou te contar, viu? Mas tô achando que as coisas que não dão certo, a pessoa fala, já deu comida para Exu hoje? Rapaz, é difícil, viu? Bom, como eu estava dizendo, eu sou Awoi Fabuli Fatumbi. Babá, se eu só interromper só um minutinho, porque está dando uma interferência, eu preciso saber se você está usando 2 microfones ou está com um só? Um só. Tá. Então deve ser a interferência da conexão. Pode continuar, por gentileza. Então, como eu estava dizendo, eu sou Awoi Fabuli Fatumbi. É um prazer, uma satisfação estar aqui. Eu não tenho nem como agradecer esse convite, não tenho muito hábito com essas coisas. Ele tá caindo toda hora, Babá. O que está acontecendo, será, hein? Meu Deus! A conexão dele hoje lá tá difícil, meu povo. Ai, a Joelha, ajuda aí, minha filha. O que está acontecendo? Eu acho que o pessoal não está querendo deixar a comunicação, né? Ele caiu de novo. Não tá? Voltou agora. Vamos lá. A gente vai conseguir, nem que seja devagarinho sempre, igual os passos de bi. Babá, como é que tá a conexão aí? É o meu celular que mandou uma mensagem do Facebook dizendo que estava entrando aqui para invadir meu sistema. Enfim. Vamos lá, vamos dar o início então, ao nosso bate-papo de hoje. Vamos lá. Pergunte. Então, Babá, o senhor já se apresentou, né? Falou com nossos telespectadores. Eu gostaria de primeiro saber o que o senhor tem a dizer sobre a questão de sabedoria iorubá. Se eu puder fazer uma explanação sobre esse tema para a gente, eu agradeço. A sabedoria iorubá, ela começa já no ensino religioso. Então, desde criança, as pessoas começam a se desenvolver dentro da própria religião. É uma essência de uma forma religiosa e cultural autêntica, de qualidade para os iaôs que estão começando dentro dessa cultura. Tanto como Iorubá, como também no afro-brasileiro. Que essa parte nossa aqui do Brasil, houve algumas mudanças no decorrer dos anos com relação aos ensinamentos religiosos. Foram criadas demasiadas barreiras para que você não se desenvolvesse dentro de uma religião. Então, dando-lhes um conceito abrangente e todas as dimensões de uma cultura religiosa. Então, essa cultura religiosa ela vai começar desde uma história, a origem das coisas, como as coisas começaram, podemos dizer desde os aborígenas, né, que vem lá dos orixás para cá. Então, em várias regiões, tanto
na África, como aqui no Brasil, tem muitas mudanças entre, culturalmente falando, e história. Então, cada Itã, a gente se baseia que é um fato histórico. Mas o fato histórico é quando você tem uma pesquisa de campo, onde pesquisadores vão desenvolver e informar como as coisas começaram. Então, a gente pode citar aqui vários exemplos disso. Então, esses valores perenes da religião, abrindo-os para a vida de Olodumare. Então, nós temos que entender que Olodumare é o início das coisas. Eu não entro muito em mérito de cerimonial e essas coisas, porque isso vai depender muito de cada região. Na África, por sua vez, cada família de Ifá tem uma maneira de agir. E essa família de Ifá, dentro dessa cultura e essa sua sabedoria, vai transmitindo, às vezes, oralmente. Então, esses ensinamentos, eles são passados, essas pessoas que vão aprendendo vão repassando. Mas cada um cria, dentro desse conceito de sabedoria, dentro da história, não estou falando de culto, e sim de história, que a gente tem várias. Então, dentro dessa história, vai se realizando o aprendizado. Então, o aprendizado, ele envolve um equilíbrio pessoal, uma solidariedade, justiça, respeito, né? Um autodesenvolvimento espiritual. Então, isso tudo vai agregar desde o nascimento de uma criança até ele se tornar a fase adulta. No segundo aspecto, o objetivo é preparar os indivíduos para a vida religiosa, dentro do culto dos orixás. Essa semana, acho que foi ontem, eu estava dando curso, vou estar até lá presente, e eu estava dizendo do nascimento do Kauri. Só que a forma que eu estava explicando esse relato é parte diferente. Porque lá a história, quando, por exemplo, Ifá chegou no reino de Ilé-Ifé, com Odudua e outras pessoas, então, lá tinha o culto de orixá. E o culto de orixá se praticava o jogo de Kauri. Então, o que eu quero dizer com essas cores todas é que, historicamente falando, existem vários outros titãs que dão outra versão desse assunto. Mas o que eu estou relatando aqui, essa sabedoria, é justamente isso. É o estudo. É se preparar para não entrar em dois aspectos que há. Um é o ser e o outro é o estar. Então, você ser um sacerdote, qualquer um pode ser. Estar sacerdote é uma outra coisa diferente. Nós não podemos nos basear somente em rituais, cerimônias, festividade. Isso tudo é muito bacana, é muito jóia. Mas o mais importante é se autodesenvolver uma sociedade dentro desse, como pode dizer, panteão religioso, que isso é uma comunidade. Isso não importa o nosso vizinho. Nós temos pessoas aqui, tanto eu como o Ponte e outras pessoas que estão aí. Então, todos nós fazemos parte de uma cultura, mas de conceitos diferentes e de entendimento também. E nada dessas coisas está dizendo que esteja errado. Então, o desenvolvimento espiritual é muito importante, mas demasiadamente mesmo importante. Tá? A prática religiosa é muito importante, porque a partir do momento que você pensa, você raciocina, aí você entende, aí você começa a executar. Isso é uma sabedoria. Então, os urubás, eles praticam essa sabedoria dentro dos ensinamentos religiosos. E isso vai desde a economia, como política, os orixás, Ifá e tantas outras coisas. Então, é mais ou menos isso. Eu não sei se eu me expressei direito, né?
mas é o senso de equilíbrio social que todos nós temos que ter. É isso. Entendi. Então, olha só, lembrando a todos vocês que estão chegando aqui, meu muito boa noite, muito boa bênção. Vocês podem ficar à vontade para estar interagindo com a gente, pode fazer a pergunta. Se a gente não conseguir responder de imediato, pode deixar aqui a pergunta nos comentários, que posteriormente a gente vai respondendo um a um, tá bom? Então, Babá, Então, acho pode. que... Só para te dar uma... Desculpa eu te cortar, perdão, mas é só para dar uma conclusão aqui. Em Oromilá, ele diz assim, que os lábios da sabedoria só abrirão para quem tiver o ouvido desenvolvido para e só encontrará o lugar nos pensamentos dos homens de coração puro e limpo. Então, a prática de uma maldade também não é muito boa dentro do santo. O orixá, ele abomina esse tipo de atitude. Então, todos os seres humanos são mestres de nossos silêncios, entendeu? E do nosso pensamento, mas escravo de nossa palavra. E ainda concluindo que Oromilá diz que é muito pior tropeçar com a língua do que com os pés. Então, essa magia toda é o que todo o sacerdote deve fazer, encaminhar os seus filhos para um melhor caminho. E não somente ficar preso a um ritual. A outra sabedoria é que nem todos têm o caminho nosso religioso. Às vezes, a pessoa se apresenta a gente, ela vai em nossa casa, aí você joga, ela quer fazer as iniciações, mas ela tem um outro caminho para seguir. Então, tem que, a gente, como sacerdote, o que eu quero dizer com isso, que conduzir as pessoas sempre para o melhor caminho. Esse é o nosso principal papel. Não se prender a determinadas coisas. A gente tem que direcionar as pessoas aonde melhor que ela tem que ir. Principalmente para encontrar o seu próprio destino. Entendi. Então, aproveitando a deixa, né, que a gente está abordando sobre a sabedoria em Urubá, qual seria, então, exatamente essa importância do estudo cultural religioso, né? Só complementando aí essa primeira parte. A importância do estudo cultural religioso, né? E o que seria a religião em Urubá? A extensão dessa cultura toda, a África é ocidental, e cujo o panteão pertence aos orixás. Então, a gente tem que sempre lembrar que o ensinamento ele tem que sempre partir de um mais velho. Ou, pelo menos, ter um acompanhamento do mais velho. Então, essa questão do mais velho, a hierarquia não é negócio de agora, não. Isso já vem bem muitos anos atrás, né? É porque isso não há, vou dizer assim, eu posso dizer que não há uma complacência nisso. Eu acho que uma grande parte desses mais velhos vê o Iaô, e às vezes o Iaô que é mais desenvolvido, é uma concorrência. Eu acho que o pensamento ele tem que ser de uma forma diferente, tá certo? E sim um aliado. Porque quando nós se tornamos sacerdotes, mas antes disso, nós éramos pinto, ou éramos Iaô. Verdade. Até se tornar um galo, demorou. Então, eu sempre digo para as pessoas que eu, particularmente, levei 8 anos para iniciar o primeiro, porque não me sentia pronto. Então, 26 anos depois de Ifá, hoje eu me sinto pronto, mas não me sinto ainda preparado. Porque cada situação ela é diferenciada. E você, Ponte, que já me acompanha há um tempo, você sabe que eu venho
brigando e falando várias vezes que a gente precisa ensinar as outras pessoas. E eu quero aqui, de antemão, te parabenizar, porque você está ensinando o seu filho a tocar. Então, isso é uma sabedoria iorubá. Axé. Você está introduzindo o seu filho religiosamente dentro de uma cultura. Entendeu? Então, eu te agradeço por isso. Embora talvez seja de longo o termo, que eu posso dizer, sintetizado de uma forma simples, mas às vezes o caminho não é muito dentro dessa forma. Porque quando as pessoas elas se introduzem a primeiro passo dentro dessa nossa religião, que no meu caso, particularmente, foi na Umbanda, aí, depois de um tempo, fomos para o Candomblé. Essa situação toda demora muito tempo. Então, acho que o sacerdote não pode perder tempo com sua casa. É ensinar as pessoas como tem que ser. Aqui na minha casa, como sempre a gente já ouviu, aqui na minha casa eu faço assim. Então, se na casa faz assim, então eu ensino assim. O que a gente não pode fazer, como eu disse ontem lá, é perder pessoas boas para a nossa religião. Isso que não pode. Então, verdade. Pessoas que vêm para ela para somar, contribuir, de qualquer maneira que seja, não pode perder isso. E o que mantém as pessoas dentro de uma casa de santo é a vontade que ela tem de aprender. Quando a gente perde essa vontade de aprender e de saber, está na hora de voltar para o útero. Porque eu não consigo imaginar uma pessoa com tanta cultura que tem nossa religião perde a essência da vida, que é o aprender. Porque é a única coisa que ninguém tira de você. Eu posso linkar isso, por exemplo, ao fato de as pessoas, muitas vezes, por exemplo, estar numa sociedade, numa casa, né, e perdeu aquele interesse, ou já bastou para ela aquele interesse do aprendizado, e aí buscar um interesse de ir para uma outra comunidade, eu posso dizer que isso se deve a essa falta de conhecimento da administração daquela sociedade. O que o senhor poderia comentar a respeito disso? Bom, olha, eu acho que quando você para de aprender, você perde a essência da sua própria vida. Porque o que nós temos que entender, assim, às vezes nós vamos para uma casa de orixá atrás do orixá. Né? A gente vai numa umbanda atrás de um preto velho, ou de um caboclo. Né? A gente vai para Ifá para ir buscar o Oromilá. Tudo isso é um início muito bacana, mas tudo isso está dentro da gente. O caboclo está dentro da gente, porque é nosso ancestral, o preto velho também, certo? Os catiços, faz tudo. Eu vou falar disso mais na frente lá com relação ao ego. Então, mas todo esse segmento está dentro da gente. O Orumilá está dentro de cada um de vocês que estão aí. Os seus orixás estão aí dentro. Quando eu digo, às vezes, que nós somos uma geografia religiosa, muitas pessoas me criticam com relação a isso. Mas elas também, de um fato, ela não para poder pensar naquele primeiro segmento que eu disse há pouco. Raciocinar, pensar, entender e executar. Então, quando eu digo que é uma coisa religiosa, se eu for dentro da casa de qualquer pessoa, lá de santo, remover o seu orixá e jogar ele fora, eu vou com certeza tomar um tapa na cara. E eu, como estou velho, eu não vou brigar mais, então eu vou apanhar. Então, a situação, o que eu quero dizer com isso, que a geografia religiosa é tudo aquilo que a gente vê, mas a gente não sente. Então,
O fato é, se você vê o seu Ibá, tem que sentir ele. Você tem que sentir, no seu caso, Xangô dentro de você. Porque ele está vivo dentro de você. Ele não está em outro lugar. Se você viaja para fora, como várias mães de santo antigas, amiga minha, que ela pegava o Ibá do Xangô, botava dentro da bolsa e levava. Entendeu? Então, esses tabus, e eles vêm crescendo. Cada ano que passa, nós estamos desenvolvendo cada vez mais tabu. Nós temos uma amplidão de tabu religioso sem saber o porquê disso. Então, o fato é fazer melhor não significa que terá bons resultados. Certo? Outra coisa importante, também de sabedoria. Nós acendemos vela. Eu já acendi muito. Hoje eu não acendo mais. Eu não acendo mais. Mas, assim, quando eu acendi a vela, eu tinha o maior cuidado do mundo de não ir ao mato acender a vela e para não pegar fogo. Aguardava a vela terminar de acender. Quando ela terminava de acender, eu juntava aquilo, botava num saco plástico e ia despachar. Então, por quê? Porque nós somos uma religião da natureza. Quanto mais a gente decline essa natureza, mais perdemos a força. Jogar plástico, garrafa. Eu estou dizendo isso, não é religiosamente falando das pessoas, nem das religiões. Eu estou falando do ser humano. Não tem a necessidade disso. E isso causa danos à natureza. Porque só o plástico leva 700 anos para poder sair da natureza. Um vidro, mais 400 e tal. A vela é o petróleo, é outra sujeira. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso não é sabedoria. Quando eu me refiro à sabedoria iorubá, é porque é o iorubá que abraçou todas essas religiões. Eu poderia dizer, então, que a sabedoria iorubá, ela transcende a questão da tradicionalidade religiosa ou cultura religiosa? Claro, porque nós não temos como aplicar o culto iorubá no Brasil. Não tem como fazer isso. Entendeu? Entendi. Isso é uma coisa que não tem como fazer. Muito material utilizado lá não acha aqui. E para chegar aqui não tem como. Às vezes é um preço muito exorbitante. Então, tudo na vida vai de uma adaptação. Então, eu acho que talvez, religiosamente falando, a nossa vida é um grande camaleão. Né? Que a gente vai se adaptando aonde nós estamos. E o iorubá em si, entre várias regiões, ele tem... Olha, é muita coisa. Por exemplo, você vai tratar... Eu não vou entrar nesse tema que eu vou falar, eu não vou falar dele, mas eu vou só dar um exemplo. Você vai tratar de Ebé, numa família Belrum, é uma coisa. Então, aí, uma outra família é outra coisa. Da mesma forma que isso, é o nosso candomblé. Um queto aqui não é igual o queto aqui. As pessoas, por exemplo, tomam as suas iniciações ou fazem os seus orixá em tanta casa grande, famosa aí há muito tempo, como a Chapofonjá, Pino de Prata, Bate-Folha. Mas eles têm essa raiz nessas casas, vão abrir a sua casa. Então, não é a mesma coisa. Tem umas coisas que sim, mas na sua grande maioria não tem isso. Então, o próprio Iorubá, ele crê que se
desenvolvemos e alargando os seus horizontes. O que a gente faz muito mais aqui de errado é que, quando ele diz assim, abra os olhos, é porque tem que prestar atenção. Presta atenção para não ser enganado, presta atenção para não ser tapeado. Então, isso é sabedoria, é você se inteirar. Se numa casa não lhe ensina, procure o conhecimento, mas assim, não abrace o conhecimento. Abrace o seu conceito, o seu entendimento. Eu falo isso sempre para você, né? Isso, é verdade. Não tem que fazer como eu faço, tem que fazer do jeito que você entende. E isso eu faço por mais de 500 pessoas que já passou pela minha mão com iniciação. É porque, na realidade, aí já entra em uma outra questão. Porque se o meu próprio Ori não reconhecer aquilo, não adianta fazer o que você faz, da forma que você faz. Né? Tem que fazer da forma que passou o conhecimento que eu entendi para poder, eu acho que, para ter um resultado positivo. Seria mais ou menos assim? Porque, assim, tudo tem que ter uma base. É igual fazer um bolo. Eu dou esses exemplos assim, que é mais simples, porque é igual fazer um bolo. Você vai botar 2 ovos, farinha, manteiga, leite e tal, enfim. Você faz ali o bolo. Agora, com o passar do tempo, você vai incrementando o bolo. Você vai botando chocolate, vai botando outras coisas, parte o bolo no meio, põe recheio. Aí você já vai subindo o seu entendimento. Mas a base é essa que eu estou passando. Daí para frente você tem que ir. Porque Orumilá diz também que quando eu me iniciei a mim mesmo. Então, voltamos de novo para um outro fato, de ser e estar. Então, você se iniciou, é você um ser. Ser babalô ou ser um sacerdote, um babalorixá ou uma iarorixá. Então, você é de fato. Olha agora, só, estar... a Mifa Colade Oliveira, ela falou assim, todo Aoifá precisa partir de um mais velho, desde que esse mais velho seja praticante na íntegra de um código de ética moral, bom e uá, Pelé. Exatamente. E o apelê é o bom caráter. E ela está correta nisso, e baixar ela. Porque, as pessoas falam de tradicionalidade. Tradicionalidade é história. Tá certo? Como as coisas... Não é Itã. Itã são coisas que vêm passando. Eu estou falando assim, de pessoas que vão a fundo na religião, como antropólogos, certo? Os historiadores. Então, tradicionalidade é isso. Posso dar outros exemplos. Roma foi um caso. É uma história. Então, a gente parte para os templários, que fez parte da Igreja Católica. É outra história. A gente tem mais recente aí, Bin Laden, outra história. Né? E assim por diante. Então, e agora, a partir dessas histórias, a população começa a desenvolver os itãs. Porque eu conto uma história para você, aí você já vai contar para o outro de outra maneira. Tá? Então, tudo que nós temos registrado sofreu mudanças com o decorrer do tempo. Verdade. E isso é uma coisa natural. Por exemplo, na época do oráculo de Womerim, que é o jogo de búzio, jogava-se com pedra. Até chegar aos búzios, passou uma outra etapa. Isso a gente está falando de quantos anos antes de Cristo? Bastante. 1.500, 2.000 anos. Ou mais. A gente está falando de situações que geraram isso.
Porque assim, ó, quando a gente começa a assimilar as culturas, a gente começa a facilitar a nossa vida. Então, quando eu tive uma viagem, eu li um outdoor, e lá estava dizendo assim, se você não conhece a sua história, está fadado a repeti-la. Então, nossos erros hoje, religiosamente falando, está baseado nesse texto que eu estou falando. Então, se você não conhece a sua história, você vai repetir o erro. E assim, e não é uma mudança de axé, porque aquela casa de santo não presta, eu vou para outra. Aí aquela não presta, ele vai para outra. Então, talvez nós temos que parar para poder pensar e achar assim, que talvez quem não está prestando somos nós. E não é a casa de axé. É um outro pensamento. Ou, se nada daquelas casas é satisfatória para ele, então ele tem que procurar um outro caminho, de uma certa forma, para se auto-desenvolver, mas não criar. O fato é parar com os achismos. Quando a gente põe o achismo, a gente começa a errar muito. Eu tive uma visão, eu tive um pensamento, mas ninguém para, às vezes, para chegar e consultar o oráculo, para saber se é aquilo mesmo. Se ninguém consulta o oráculo, não se faz nada. A religião para. Qual o caminho? Qual o caminho? Você vai fazer o ebó? Qual é ebó? Você vai criar o ebó na hora? Entendeu? Aí vai tomar um bori. O que vai levar? Então, vou dar comida de chuva. O que ele quer? Então, tudo isso é uma sabedoria. É pensar. Pensar antes de fazer. Tá. Nós já tivemos problemas, muitos abacaxi para desenrolar e fazer com calma, né? Vamos lá, Ponte. E deixa eu, aproveitando, né, esse ensejo aí, quais são as influências culturais estrangeiras, né, que influenciaram e influenciam ainda até hoje nessa tradição iorubá, que reflete hoje em alguns pontos da nossa liturgia? O que o senhor tem a falar sobre essas culturas estrangeiras? As influências, né? As influências dentro dessa cultura estrangeira, porque a religião iorubá ela é uma coisa litúrgica e que vive para fazer o bem. A religião iorubá vem para fazer o bem. Como eu disse há pouco, a história nos diz o quê? Houve quantas invasões da Europa? Brasil, Estados Unidos, a Índia foi invadida, China foi invadida. E todas essas invasões quiseram mudar a cultura do povo. O povo iorubá foi escravizado, teve que mudar a sua cultura. Teve que dar nome da Igreja Católica ao nome do orixá, para fazer uma associação. Então, todas essas mudanças estão relacionadas a essa cultura estrangeira. A vela e tantas outras coisas. Aqui já vai passar a noite todo dia falando nisso. Então, outra coisa importante é associar a prática de prejudicar ou dirigir outras pessoas para o erro. Também está relacionado a essa parte cultural estrangeira. Eu sempre digo que existe um sistema chamado lei do engano, não. É uma coisa assim, que agora eu não me recordo. Mas é você associar uma coisa para que aquela pessoa entre no erro. Entendeu? Por exemplo, se eu saio aqui de casa... Induzir ao erro, né? Porque essa é uma cultura praticada nesses povos que trouxeram isso para a gente. Porque
porque os índios, como os iorubás e tantas outras religiões que não foram, os maia, os incas, todos eles foram invadidos. E eles tinham a sua cultura, todos se respeitavam, todos eram de bom caráter e todos andavam certo. E hoje, o que nós temos no mundo? Se você se basear nisso que eu estou dizendo, a gente está num contexto muito interessante agora, sim, que é a pandemia. Então, você vê, são pessoas adultas que sabem que precisam usar máscara, lavar a mão, manter a distância, não aglomerar, e isso adiantou, isso é uma cultura estrangeira. Entendeu? Claro que tem outras coisas que houve benefício, mas filantropicamente falando, filosoficamente falando, é isso. Tá? O proselitismo. Então, continuando a sua pergunta, dentro de fato tem uns mandamentos, que é no Icafum. Se depois vocês quiserem, eu posso enviar para o Pontes aí acho que pela internet tem. Se botar lá mandamento de fato, deve aparecer. Então, nossa religião iorubá é moteísta porque reconhece a existência de um único Deus, que é Olodumare. Então, isso não importa se ele vai mudar de nome. Você vai chamar God, Buda, entendeu? Olodumare, ou Deus, qualquer nome que você quiser dar. Então, Olodumare é o grande poderoso disso. E considerado como um grande arquiteto do universo. É um criador onipotente. Então, quando a gente fala assim, Olodumare, o que é Olodumare? Ele é tudo e, ao mesmo tempo, é o nada. Por que isso? Porque Olodumare criou o mundo invisível e não invisível. Criou a parte física com a parte espiritual. Certo? Criou os orixás para que nós tivéssemos essa comunicação. A partir dos orixás, abriu outros horizontes para a nossa vida. Então, deixou, como a Iaí falou há pouco, e o apelê, o bom caráter. E isso é uma situação que nós temos que viver todo santo dia vigilante nisso. Tá? Então, venerar o Olodumare, ele não tem interesse nisso. Entendeu? Alimentar, dar comida. Tá? O que Olodumare realmente, de fato, deseja é que eu vou falar de uma linguagem diferente um pouco. Que a nossa conversa seja reta, não faça curva. Papo reto. Entendeu? Que o nosso papo tem que ser reto. Né? Que a gente diga para os nossos filhos que dessa maneira não está correto e que a gente faça a nossa parte para que os nossos filhos tenham orgulho da gente. Então, isso, da mesma forma, são os meus iniciados. Eu não posso pregar determinadas coisas, como eu estou aqui falando, e fazer de uma forma diferente. Eu tenho que manter a linha reta. Então, a criação dada a essas divindades para servir de intermediário entre os seres vivos, que são os orixás. E aonde se localiza aí? Dentro da natureza. E o que nós, seres humanos, fazemos com relação a isso? Usamos as normativas dos estrangeiros. Destrói tudo. Entendi. Nós somos um povo que não temos, às vezes, opinião própria. Certo? A gente sempre é induzido por outras pessoas a falar. Que geralmente falamos aquilo que outras pessoas querem que nós falamos, ou
nós temos que dizer aquilo que outras pessoas gostariam de ouvir. Só que, entre uma coisa e outra, nada disso é a verdade. A verdade é quando você diz aquilo que a pessoa não quer ouvir, mas ela tem que ouvir aquilo. Ela tem que ouvir. Ela tem que entender que nós aqui somos insignificantes. Eu sempre digo para muita gente que nós somos um espírito preso num corpo. E quando morremos, nos libertamos. Entendi. Pode falar, Putz. Dá boa noite a todos que estão chegando aí agora, estão acompanhando. Pessoal, quem puder compartilhar em nossa live. Jaqueline, e a Jaqueline também está aqui com a gente. Boa noite, seja bem-vinda, já compartilha. O meu próximo assunto seria justamente a questão sobre Olodumare, né? O senhor tem algo a mais a acrescentar sobre essa questão em si? Tenho. Por exemplo, muitas religiões são instituídas de proselitismo, onde a parte do ato da fé é estreitar suas crenças através das pessoas. Então, isso quer dizer o quê? Eu vou na porta da sua casa te convencer que você tem que fazer Ifá, ou que você tem que fazer orixá, certo? Ou tem que ser batizado na Umbanda. É isso. Então, Olodumare não é isso. Tá? O litismo em prosa não faz parte da tradição iorubá. A cultura iorubá acredita firmemente que ninguém deve forçar as pessoas a coisa alguma. Nós temos que ter respeito pelas pessoas, aquilo que elas são e da forma que ela é. A forma do proselitismo é trazer grupos, como nós já vimos dentro da nossa própria história, que volto a repetir, nós tivemos uma cultura do cristianismo que tem duas vertentes, uma pela Igreja Católica e outra pelos evangélicos. Ambas quiseram dominar o mundo. Né? A Igreja Católica, isso no meu entender. Não estou falando mal de Deus nem de Cristo. Estou falando mal das pessoas. Nem falando mal. Estou contando a história. Então, quando criaram essa guerra religiosa, é isso. Convencer outros povos a ser como eles. Isso não pertence ao Olodumare. Porque o Olodumare está justamente onde eu disse anteriormente. Ele não obriga você a vir para a religião. Ele não... Pegando só o gancho, Babá, só se me dar um tempinho, pegando só o gancho, trazendo isso para a nossa realidade hoje, isso acontece na própria questão da disputa da questão de nações religiosas. Não, a minha é melhor que a sua. Sai da Angola, entra pro Quedo. Sai do Quedo, não, a Umbanda, sabe? Então, eu vejo que isso também acontece na atualidade de hoje, inclusive é uma grande problemática e que impede o desenvolvimento, né, a evolução das religiões de matriz africana. Exatamente, mas tudo isso é devido ao poder, tá? O controle político e econômico. Posso dar um outro exemplo baseado nisso aí, dentro da nossa vida cotidiana. Tá? Nós temos lá, não vou falar de política hoje, mas assim, só esse pedacinho, que também não gosto muito de falar disso. Mas assim, nós temos 517, eu acho, deputados. Aí nós existimos por quê? Porque tem uma bancada evangélica e uma bancada ruralista. Aí eu te pergunto, onde está a bancada do povo? Não tem bancada do povo. Não tem, você não tem uma integração interna, né? Como que vai ter uma externa? Aí voltamos ao assunto anterior, dos estrangeiros. Entendeu? Então, uma casa de santo acha que é melhor que a outra, aí tem que arrebanhar os filhos da outra para trazer para dele.
E aí isso vira um círculo. E, no final das contas, já que eu estou falando disso, eu vou dizer uma outra coisa. Se eu falar assim, não existe orixá errado, não é uma grande polêmica? Se eu falar assim, quando você faz sua iniciação, não precisa assentar orixá. Né? Mas, culturalmente, existe esse fato aqui, afro-brasileiro, e isso não vai mudar. E também quero dizer com isso que não esteja errado isso. Eu não estou apontando um erro. Eu estou dizendo de uma necessidade. O orixá, quando vem para a nossa vida, ele tem que ter um propósito. E o principal propósito do orixá vir para a nossa vida, tá, é nos caminhar para o nosso destino, aonde nós vamos ser felizes. Toda iniciação é um renascimento. Então, se é um renascimento, tudo que eu fiz de errado desse ponto para trás está resolvido. Daqui para frente, eu não posso mais cometer o mesmo erro. Que aí já se tornou burrice. Então, você tem que mudar o seu jeito e o modo que você vive para que as coisas na sua vida caminhem com mais certa tranquilidade. Por exemplo, o proselitismo não é considerado pelo Iorubá é uma vista como uma espécie de continuação da escravatura. É o proselitismo. Por quê que eu falo isso? As pessoas têm que ir para uma casa de santo, certo? Abra o coração. Esse é o primeiro aspecto. Vá lá, ajude, faça suas coisas, contribui da melhor maneira possível. Mas lembrando que ele não cumpriu a obrigação com o seu orixá em si. Você fez um dever, um ato de reconhecimento aonde o seu orixá nasceu, a ajuda que você tem que dar lá na casa de santo, também faz parte de sua responsabilidade. Você não pode fugir também a essa responsabilidade. Você tem que dar uma ajuda. Mas a sua, de fato, dever é com o seu orixá. É verdade. Toda semana rezar, ver o que ele quer, se ele quer uma coisinha. Geralmente é sempre que você tem em casa, uma fruta, faz ali na hora uma caçazinho e, sabe, não importa, é simplificar. Mas essa, de fato, é o seu dever. Entendi. Babá? Porque... tem um comentário aqui, se eu puder falar sobre ele. Antes disso, gostaria de dar uma boa noite aí a Yá Suzana, a Márcia Severino, Girlei, meu irmão, benção, todos os bem-vindos. O André Carlos, ele fala o seguinte: por essa desunião entre os nossos Queto, Angola, Jeje, Umbanda, estamos perdendo espaço na sociedade. Os evangélicos estão dominando tudo. Independente de nação, Umbanda, Candomblé e Ifá, precisamos nos unir. É esse comentário que ele faz. É isso mesmo. E o que o André está aí agora falando está 100% correto. Ó, vou dar um outro exemplo. Todos que estão aí nos vendo, e quem vai ainda nos ver, não pode se candidatar? Pode. Então, se quiser alguma mudança em alguma coisa, tem que sentar numa cadeira daquela. Então, não vai só criticar. Em Brasília, em Brasília, ou como distrital, ou como federal, ou como senador. Então, tá aí. Então, se você quer mudança, então você tem que mudar. E não nós como... eu não gosto de falar espírita, porque eu não sou espírita. Né? Então, mas assim... juntar a nossa cultura iorubá, a nossa religião em si, que isso agrega todos, não importa a nação. Todas as nações, elas são maravilhosas. Suas histórias, suas cantigas, o seu cerimonial, sabe, o seu ritual, são coisa linda, 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 linda.
nós não temos feriado nacional. Nós somos tão influenciados por outra religião e somos levados passo a passo a seguir as determinações dela, que nós quase perdemos o direito de lopar um bicho como santo. Foi por pouco. É verdade. Aí, quando tem uma manifestação, ninguém se une. Quando tem pessoas dispostas a encarar isso, também não se une. Mas lembre-se que, exemplo, se eu me candidato um dia, então você sabe onde eu moro. Se eu não estiver cumprindo o meu papel, você vai no meu axé, ué. E aí, babatem, que você não fez o negócio lá até agora. Entendeu? Tá. Então, Uma outra questão aqui, Babá, se me permite, claro. tem o senhor Oscar Gouveia, dentro da concepção dele, ele fala o seguinte, que iniciação não é renascimento, isto é coisa de evangélico cristão. Iniciação é um ato de entrada, de início, de começo e de aceitação de um grupo, comunidade, sociedade e religião. Aí o Dário Barro fala que é renascimento sim, e aí ele completa, por isso o evangélico se batiza, se inicia e acha que está salvo. Não é bem assim em lugar nenhum. Tudo que se planta se colhe. O que o senhor tem a comentar a respeito disso? Não tenho. Eu acho que ambos estão certos dentro dos seus conceitos e do seu entendimento. Mas dentro daquilo que eu entendo, quando você vem para uma nova vida, porque quando nós não somos ainda iniciados, a gente tem uma vida diferente de o antes e o depois dessa iniciação. Quando você renasce dentro do orixá, a sua vida também renasce, porque é através dessa iniciação, desse renascimento, é o que vai, vamos dizer assim, explodir toda a sua energia espiritual e física, porque você começa a ter sensibilidade para tudo que está em sua volta, dos quais ainda não tinha. Então, para mim, o renascer é sempre um recomeço. A gente sempre tem que recomeçar. Então, se você reza, você renasce. Tem até uma reza que fala de Obeneji, não vou rezar ela toda, só um pedacinho. Como é que é? Como é que eu vou lembrar? Não, nessa não. Eu ia rezar outra. Orireri da Deuô, e gereri, enfim, oracité, odafuma latonichi, ubirioxá, oxalá lori, ioxá e mobateteire, alore que quitei, de alori, de obiri, de vé, de obiri, de vé, de obiri, de vé. Então, Idiobê é o renascimento. E ele diz que toda cabeça, com boas orações, está sempre renascendo. Renasce com um pensamento bom, né? Renasce para cumprimentar uma mãe distante. Você pega o telefone e liga, mãe, eu te amo. Liga para o pai, pai, te amo. O irmão é um irmão de santo. Então, tudo que nós executamos dentro da nossa religião renasce, porque todo dia uma vida nasce. Todo amanhecer nasce. E quando nasce, tem aquela coisa até eu acho fantástico, do indiano, que eu não lembro o nome dele mais, mas ele dizia assim, suponha que amanhã você acorde vivo. Então, você se presenteie com um belo sorriso. Se não estiver, eu te perdoo. Então, você sai de uma vida, entre aspas, mundana, para uma vida religiosa. E nessa vida religiosa, existem umas regras. Família, caráter e verdade. Então, Entendi. é renascer.
tá? Mas eu respeito a opinião dos dois, viu? Tá. Aproveitando a deixa também, dentro da concepção do senhor, o que o senhor teria a dizer sobre a termologia Odu, né? É destino? O que o senhor tem a dizer sobre esse termo Odu? O Odu tem muito termo, né? Mas um termo que eu gosto muito de usar sobre o Odu é que ele é para nos lembrar do nosso destino. Então, nós como chegamos aqui, já depois de ter escolhido o nosso destino lá com a Adialá, no Opim, e dizendo a ele aquilo que nós queríamos ser aqui. Então, quando nós chegamos aqui, a gente tem dois compromissos. Um, com toda a nossa ancestralidade, que ficou no Orum. E com ela em si está Ebé Orum também. Então, o Odu faz com que a gente lembre os compromissos que nós temos que fazer. Então, às vezes você não está demorando um pouco a chegar no seu destino. Então, você vai consultar o oráculo. A vida começou a dar um certo probleminha, aí você veio para consultar o oráculo. E o oráculo diz que você tem que fazer um determinado ebó. Esse ebó é para você. Tá? O orixá vai receber e vai te devolver ele. É essa situação que o orixá, daquilo que eu tinha dito já anteriormente, lá um pouco atrás, que o orixá tem que vir para a nossa vida com um propósito. O propósito é levar a gente para o nosso destino. Então, quando você executa o ebó, o orixá faz isso em nossa vida. Leva você para o seu destino. Então, o Odu é esse intermediário que vai fazer que você entenda que o que você tem que fazer para chegar onde você quer é através do ebó. O ebó ele tanto pode ser para a parte negativa ou para a parte positiva. Ora, para retirar essa negatividade, ora para manter ela positiva. Então, o termo dado ao Odu são 16 principais ancestrais, os anciões, que são os Odus. O início de tudo são os 4 primeiros Odus, que é Obê, Oyeku, Iori e Odi. Cada um dessas partes de Odu está relacionada os elementos da natureza, como água, fogo, terra e ar. Então, Obê é fogo, Oyeku é terra, Iori é água e Odi é ar. A partir desse princípio é que se gerou todas as outras coisas em volta. Todos os vegetais, animais, minerais, tudo. É a partir desse movimento. Então, os corpos literários de Ifá, vale ressaltar que o termo Odu é Ibá, Iuá ou Ibadu. Então, essas duas categorias, que uma parte dá um nome, outra parte dá outro nome, é onde também nós recebemos a esposa de Orumilá, que é o Ibadu. Todo babalô tem que ter isso para poder movimentar e trabalhar o Odu. Entendeu? Então, esse conceito de divindade mais importante na iniciação de Ifá é o Ibadu. Então, todo babalô tem que chegar aí, como também tem que fazer as iniciações de Egungun, que é muito importante para a nossa vida, por causa dos nossos ancestrais, mas lá embaixo eu vou falar um pouco disso. E cada Odu desse foi gerando os outros Odus até chegar em 256 Odus. E todos esses Odus partem do princípio desses 4 primeiros Odus. Então, cada marcação, que são os homós, que são separados, tem lá esses elementos. Entendeu? Entendi. Muito bom a explanação do senhor.
gostaria aqui, né, de estar dando boa noite para o pessoal que está chegando agora. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas também. Se puder compartilhar a live. A gente está aberto aqui o diálogo também. Quem quiser tirar alguma dúvida, perguntar, pode ficar à vontade. Se caso não puder responder de imediato, a gente vai estar respondendo aí posteriormente aqui nos comentários, tá bom? Babá, falando sobre o processo de aprendizagem, né? E por que existe a restrição da aprendizagem religiosa aos não iniciados? Se eu puder conversar sobre essa situação. Não deveria ter, né? Não deveria ter. Como é que você vai pegar o seu filho para alfabetizar? Não, você só pode quando tiver 7 anos. Não, você só pode quando tiver 14, 21. Então, até o adulto você vai ser um analfabeto? Como é que eu posso assentar um orixá de uma pessoa e não instruir ela de cuidado dele? Entendi. Uma reza, uma dimum, um ebó, um oriqui, um ofó, um tipo de comida, entendeu? Que tem uma variação muito grande, crua, cozida, pó, sopa, bicho, uma porção de coisa. Cada orixá tem uma leva muito extensiva disso. Aí vem uma outra questão. Por que você assenta 8, 10, 21 orixá? Você pensa nisso que eu estou dizendo, aí você calcula cuidar de 20 orixá, 10 orixá, 15 orixá. Entendeu? Você vai cuidar de um e o resto, entre aspas, vai ficar abandonado. Então, aí é complicado. Teoricamente, os Iaô, que ocupam o posto de Babalorixá e Yarorixá, como já tem lá mais à frente, pode aprender a orar. Aí, eu não quero estar em muito mérito desse tipo de coisa, que não gira muito debate, é desnecessário. Quer dizer, eu não estou aqui para estar discordando nem concordando com nada. As pessoas têm o direito de vir e falar o que quer. Como eu disse anteriormente, eu tenho cuidado com as minhas palavras, porque é uma coisa que eu aprendo com Orixá. Não quero atropeçar na minha língua. Entendeu? Então, a gente tem que seguir uma coisa certa. Mas, baseado nisso aqui, eu, quando fiz o Orixá, há 46 anos atrás, eu passei por um negócio chamado Pitá, que é onde o meu Babalorixá, do lado, botou meu orixá, eu sentei assim, ele rezou, me deu os bus na mão e eu joguei para saber se meu santo tinha vindo Ibi, quer dizer, negativo, ou Irê positivo. Então, isso é uma prática que você não vê mais isso. Eu não estou dizendo isso dentro de frase, está dentro do candomblé. Você não vê mesmo. Porque o Odu, todo orixá, ele tem que ter um Odu que trouxe ele. Todo orixá. E isso não tem, isso é uma regra que não tem como. Aí, qual o Odu que trouxe o orixá? Isso é um outro problema, porque é baseado nesse Odu que você vai tomar conta também do seu orixá. Porque, como eu disse anteriormente, você tem os elementos. Então, é baseado nesses elementos que você vai começar a tratar ele. Tá? Então, eu não quero entrar muito nessa questão, porque senão vira uma confusão danada. Então, vamos voltar aqui para o tema. A vocação para ser o posto de que quer que seja durante a preparação iniciática. Então, geralmente, quando você vai fazer a sua própria iniciação dentro do orixá, alguns Babalorixá e Yarorixá já têm o cuidado de jogar para poder ver se você vai ter o caminho de sacerdote ou não. Então, eu quero ressaltar aqui que, independentemente de uma pessoa ter esse caminho sacerdotal ou não, todos podem jogar oráculo.
E o aprendizado dentro do oráculo, principalmente no Meridiano Ogum, que tem várias ramificações, tem que começar muito cedo. Isso não quer dizer que você tem que praticar para atender pessoas, esse negócio, mas estudar é um hábito que tem que começar. Senão, o tempo passa e você continua onde está, como eu já conheci muitas pessoas muito antigas de santo que não sabia nem cantar 7 cantigas para o seu próprio orixá. Então, e aí eu te pergunto, isso não é ruim? É ruim. Eu acho que o posto de ser mais velho, esse tipo de coisa, todos nós temos que respeitar os mais velhos, independentemente do conhecimento dele ou não, se é da religião ou não, é mais velho. Não, isso não tem como ser diferente. É o que nós ensinamos para os nossos filhos, respeitar as pessoas mais velhas. Isso é uma regra. Verdade. Entendeu? Então, baseado nisso tudo que eu estou falando, então, quando se consulta o oráculo para poder dizer se aquela pessoa vai ser ou não, não tira o demérito de outras pessoas de ser. Não é porque a pessoa tem boas intuições, bom ouvido. Eu particularmente, não acredito muito em intuição. Eu tenho um hábito de acreditar no estudo, na ciência do estudo. Estudar filosofia, teologia, metafísica, cosmologia, me preparar para eu estar, não só ser. Tá? Então, isso que eu topei até fazer isso, que o mais importante, eu vim trazer essa mensagem para as pessoas se prepararem. Se prepararem. Porque uma hora o seu sacerdote não vai mais estar, e você vai estar numa idade um pouco avançada, como é que você vai começar a aprender? Já nem vai conseguir lembrar as coisas. Tem que começar logo. Agora. Isso não pode ser amanhã, tem que ser hoje. Se eu me permitir, eu gostaria de agradecer a presença da nossa queridíssima Mãe Baiana. Mãe Baiana, benção, seja bem-vinda. Ô, Mãe Baiana, saudade da senhora. Forte abraço. Compartilhar a nossa live, né? Isso que o senhor falou, Babá, é muito importante. E, assim, eu acho que nos últimos 5 anos, isso aconteceu demasiadamente. Por exemplo, vários grandes sacerdotes e sacerdotisas morreram, né? E os seus filhos ficaram tão dependentes do aprendizado exclusivo, né, do seu próprio sacerdote, que o pai e a mãe morreu, eles ficaram aí sem saber o que fazer, como fazer, e muita gente, né, com uma certa idade de santo. Então, isso que o senhor falou realmente é muito importante. Eu acho que não pode ficar esperando só pelo pai de santo ou mãe de santo. Tem que aprender, porque isso aconteceu aí, ó. Já vi direto, várias casas perdidas. O pai de santo morreu, e agora? O que que faz? E se imagine eu, que o meu babalô morava na África e já morreu. E quem assumiu, fecha as portas. Certo? Mas eu não me contentei com isso. Isso não importa. A gente tem que fazer a nossa parte. Ó, se você aprende uma coisa bacana, quantas vezes eu já lhe disse isso? Traz para mim, porque eu quero saber também. Mas sabe o que eu acho, Babada? Assim, tem a questão da exploração financeira do conhecimento, né? A supervalorização financeira do conhecimento, né? Que acaba agravando um pouco esse problema, né? Eu já vi em algumas lives, algumas pessoas falam, gente, tá cantando errado, vai aprender a cantar certo.
vai lá para a Bahia, vai não sei aonde e tal. Aí quando a pessoa se interessa a buscar um conhecimento, por muitas vezes, nem todo mundo, claro, mas por muitas vezes existe uma exploração financeira. Aí o coitado, o cara é assalariado, como que vai ter conhecimento? O que o senhor tem a falar sobre isso? Pontes, olha só, com relação a isso, é, deixa eu dizer, ninguém tem a culpa da pessoa não ter se preparado para a vida para estar hoje numa posição tranquila financeira. Eu sempre acho que os valores, às vezes, são muito além de qualquer posse, até dos ricos. Não é uma questão de pobre ou rico. A questão não é essa. Tudo nessa vida vai haver um custo. Médico tem um custo, dentista tem um custo, advogado tem custo, engenheiro tem custo. A igreja católica tem custo, evangélico tem custo, tudo tem custo. Devido ao quê? Voltamos a os estrangeiros. Agora, eu não faço a minha vida religiosa aqui uma fonte do meu sustento. O que me mantém minha casa é os cursos que eu dou de oráculo, os cursos que eu dou de magia, é os meus livros, tá certo? Isso que mantém. Eu não me mantenho de jogo de búzios, de pó, de iniciação, e mesmo porque eu não procuro nem mais esse tipo de coisa de iniciação. Eu acho que eu já iniciei tanto, outras pessoas agora têm que fazer esse papel, não eu. Então, quando eu tinha um axé, uma chácara, eu desfiz isso. Porque também os filhos de santo não entram numa contribuição com a casa direito. Entendeu? Eu vou tirar por mim. Não vou falar dos outros, mas eu tentei fazer uma mensalidade pequena. Por exemplo, de R$ 100 por mês. Então, aí, para quê? Para me ajudar com a conta. Porque a conta de luz lá na minha chácara batia R$ 2.000, R$ 3.000. Então não dá. Entendeu? Aí as pessoas também se incomodam, porque assim, deixa o seu santo lá, aí você tem que cuidar do santo. Então, aí eu falo para você, o erro está em mim? Não. O erro está nas atitudes das pessoas. Então, hoje, eu só aceito o seu santo se você tiver onde colocar. Se você não tiver, não tem santo. Vai dar comida de outra maneira, vai fazer outras coisas, mas não tem o ibá, que eu não vou fazer. Porque comigo não fica mais. Entendeu? Mas isso tudo são as pessoas. São as pessoas. No meu entender, existe uma coisa muito simples. Nós temos 3 situações: cabeça, tronco e membro. Certo? Então, o que nós precisamos? Lessé o Exu, que vai dar o caminho. Ará, o corpo físico, o orixá. E a cabeça, o ori. Então você tem cabeça, tronco e membro. Então, essa particularidade é um fato. Para você caminhar, precisa dessas 3 coisinhas. 3 coisinhas. Bem, sem falar de outros detalhes, mas eu não vou entrar, como disse para você, nessas coisas não, porque senão algumas pessoas podem ficar ofendidas com isso e eu, de maneira alguma, eu gostaria disso, tá? Entendi, babá. Então, a gente já está aí que quase passou rápido. Quando o papo é bom, passa rápido. A gente está em torno aí de quase 2 horas de live. Já? Então, já. E aí, para a gente, então, encerrar, vamos falar um pouco, né? Que eu falei que a gente ia falar sobre de Baba Egum. Isso, de Baba Egum, cultura de Egum, de ancestralidade,
né, dentro da cultura do culto de Ifá, da nossa família, né? Porque mesmo dentro do culto de Ifá existe famílias diferentes que pode ter uma coisa ou outra que possa ser diferente também. Ó, é assim, ó. Nenhuma coisa vai ser igual ao outro, como eu já disse aqui. Cada lugar vai fazer de uma coisa diferente. Então, para mim não entrar nessa polêmica, eu vou fazer de uma forma que vai dar uma simplificada nisso e deixar as pessoas pensando. E aí fica melhor. Então, o culto, essa divindade de Ogum, é o que conecta toda a nossa ancestralidade, tanto feminina quanto masculina. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, temos alguns mitos que, antigamente tinha alguns mitos, que era assim, você não pode encostar no Egum, então você morre. Se você chegar perto do Egum e ele te abraçar, você vai ficar doente, vai ficar isso, vai ficar uma opção de coisa. Então, e tinha outro mito, que mulher também não podia cultuar Egum. Então, nós fomos criados, eu particularmente, dentro desses mitos. Tá? Então, nesse tempo todo, temos que ressaltar uma coisa bem simples. Nós temos pai e mãe. Então, nós temos ancestralidade, tanto feminina como ancestralidade masculina. Tá? Então, o homem ou a mulher tanto pode iniciar para Egum, tá? Ou o homem pode iniciar para Iami, com coisas distintas. Tá? Por exemplo, a mulher ela deve cultuar Egum, como o homem também deve cultuar Egum, porque são seus ancestrais. E eu disse há pouco, os ancestrais são masculino e feminino. Então, os dois. Temos que cultuar os dois. E, em fato, tem um Ibá que faz para a mulher, mas não vou dizer aqui não. Mas tem que fazer essa cultura. Claro que as iniciações para Iami masculina é até um certo ponto. E dentro desses rituais é também até um certo ponto. Da mesma forma, a mulher é no culto de Egum. Tem uma iniciação que ela de ouro, que mulher não chega nem perto disso. Totalmente distante. Tá? Que é o culto dentro da própria particularidade de Egum, e algumas famílias acham que essa iniciação ao ouro é muito mais, ela pode dizer, ela é melhor do que fazer a iniciação em Egum, porque dentro de Ifá a gente inicia para qualquer orixá, independentemente do nosso. Por isso que eu falo que não tem orixá errado. Entendeu? Vou dar um exemplo. Ó, não é mais fácil, dentro do candomblé, você está com o orixá errado. Então, qual é o meu orixá? Eu fiz Oxóssi, aí eu sou de Ogum. Então, tá bom. Então, assento o Ogum e acaba o problema. Aí não. Aí o candomblé, uns anos para cá, é o quê? Se você sair de uma casa para outra, raspa, faz uma iniciação, vira o Iaô de novo. Então é isso. Tem coisa que tem que botar no seu devido lugar. Então, com relação à ancestralidade, é muito aconselhável, tanto homem quanto mulher, além de cultuar, se possível, fazer essas iniciações. Com relação ao ouro, ouro só participa homem, mulher não entra nisso. Tá? Existe uma imagem de Egungun que chama Iku de Egungun. Ela é meio compridinha assim, e é um pouco redonda, e cada ponto assim tem uma cabeça, são 7. Então essa é para a sua geração, tanto de pai quanto de mãe. Ela simboliza isso. Você usa até assim na mão. Deixa eu pegar aqui uma garrafa. É mais ou menos assim, tá vendo? Com essa garrafa assim, só que aqui tem os rostos, né? As faces. Aí você está sempre com ela aqui na mão.
Isso vai representar as 7 gerações passadas, tanto de pai e tanto de mãe. Tá? E são 7 cabeças. É um símbolo de outro também de Baba Egum, se chama Ixã. Eu tenho o meu aqui em casa, mas o Ixã é o que a gente abençoa. Quando veste Baba Egum, por exemplo, ele anda com esse Ixã dele assim na mão, vai abençoando e fazendo essas cerimônias dele. Tá? Então, eu quero dizer para todos que uma parte que herdamos vem do nosso genotipo e a outra carga é genética. Herdamos dos nossos ancestrais, tanto os nossos pais como nossas mães. Então, essa genotipo é uma forma que nós temos uma parte que é, vamos dizer assim, 40% ou 50% ou 60%, é isso. E o fenótipo é outra parte que tem mais 40%. O restante disso é nossa carga aqui na Terra. Nós, a parte desse genótipos, desculpa, a palavra correta é essa, que eu disse errado, mas nós herdamos tanto de ancestrais de pai como ancestrais de mãe, e são coisas que, exemplo, guerras anteriores, nós temos o nosso sobrenome. Então, houve guerra lá, não sei aonde, Parará, e aí veio essa geração, nós estamos herdando tanto essa parte negativa como essa parte positiva dessas famílias. E essas famílias vêm gerando. Tá? Então, é muito prudente a gente fazer as nossas iniciações em Egum para poder cortar um pouco essa negatividade. Tá? Então, é uma cultura iorubá que dá a circunstância em nossas vidas. Egum é uma coisa tão importante em nossa vida que a gente não pode deixar ele de lado. Tem que cultuar ele. Temos que cultuar. Não tem outra solução. Mais alguma pergunta com relação a isso? Não, antes de fazer uma pergunta, eu vou aqui falar sobre o comentário da mãe baiana. Ela fala que ninguém nasceu sabendo, por isso dou valor quando vejo um dos nossos fazendo algo de benefício para todos. Acho a coisa mais linda. Essa foi a mensagem da mãe baiana aí. Que legal, fica um carinho para ela. Beijo, mãe baiana, sua benção. Obrigado de coração pela sua atenção. Babá Louvatini de Oxaguian, manda boa noite, Obatodeu, Oluô Fabumi, Oborua Boia Boxixé, né? E a todos os outros também que estão aqui, gente, muito boa noite a vocês. Então, Babá, qual, assim, porque as pessoas têm muita curiosidade em relação ao culto, né, confunde, né, ao culto de Babá Egum com Essais, com ancestralidade. Existe uma diferença ou uma coisa só? Porque quando o senhor falou aí, devemos cultuar o Babá Egum, as pessoas podem confundir essa situação de Essá, né, de ancestral, com o Babá Egum, enfim. É uma coisa só, né, Pontes? É uma coisa só. É ancestral. Isso não tem divisão. Ancestral feminino e ancestral masculino. O feminino é a parte totalmente de Yamin. Tá? E o masculino é a parte de Egum. O que a gente também não pode confundir muito é falar Egum ou Egum, que isso é osso. É uma outra coisa. Mas Egum é ancestralidade. Toda a nossa vida, desde quando nós nascemos, até os dias de hoje. Tá? Então, quando a gente faz o culto a Egum, é para prosperar e retirar toda a parte negativa de nossa ancestralidade, ou seja, as pessoas que aqui tiveram. Certo? Então, é assim, meu tataravô, meu bisavô, meu avô, meu pai, e assim são as gerações. Certo? Tudo é uma árvore grande, esqueci a palavra, genealógica. Então, essa parte toda é ancestral. Tá?
Então, o culto a Egungun é o culto da felicidade. Porque quando a gente cultua Egungun, não pode esquecer de orixá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Todos têm a sua particularidade, todos têm que ser bem cuidados. Tanto da parte de Egungun como a parte de orixá. Mas quando a gente cura da parte de Egungun, então ele nos traz essa felicidade. Então, traz bons maridos, boas esposas, gera filho, e a continuidade do ciclo da vida, ela continua, que tem um nome chamado atuar, que é a reencarnação. Então, dentro de uma roupa de Egum, por exemplo, a parte de baixo, ela simboliza toda essa nossa ancestralidade, que já foi. A parte de cima, a nossa os nossos ancestrais de agora. Nós aqui, agora. Certo? E a parte de dentro são todos aqueles falecidos. É mais ou menos isso. Então, toda é condicionante. Nós, por exemplo, meu pai era diabético. Certo? Meu avô também era. Eu também sou. Se eu tivesse esse entendimento lá quando eu comecei, porque ninguém me ensinou, que se tivesse me ensinado, eu tinha feito. Por isso que tem que ensinar. Porque você corta esse círculo dessa negatividade. Compreendeu? Entendi, compreendi. Então, por exemplo, quando eu falo dessa crença do nascimento, efeito de uma consulta oráculo, saber que a consciência vive para a Terra. É um exemplo. Quando uma criança nasce no culto iorubá, tem várias cerimônias. Eu vou só me referir a uma, se chama Exedaye. É onde vai saber o que aquela consciência veio fazer aqui. Entendeu? Por exemplo, aí você dá um nome dessa criança lá nessa consulta. Então, no meu caso, por exemplo, Ifabumi é Fatumbi, que significa renascer para presentear. Então, a minha vida inteira está correto meu nome, porque eu sempre fui pautado disso. Dou muito mais do que recebo das pessoas. Isso é um fato. A amizade eu dou mais e não recebo de volta. Dou muito carinho, não recebo de volta. Dou muita atenção, não recebo de volta. Entendeu? Mas eu não me chateio com isso. Porque eu sei hoje que isso faz parte dessa consciência que eu trouxe do Orum para o Aie. Então, esse meu nome, Fábio Fatumbi, é isso. Como também tem Babatunde, por exemplo, que o avô voltou. E tem vários outros assim que a gente pode dar aqui como exemplo. Entendeu? Então, nessa de renasceu para presentear, é isso que eu tenho que cumprir dentro do meu caminho. Quando eu trabalhei numa empresa há muitos anos, tive alguns problemas de saúde que tive que deixar, mas já tinha sido medido por várias pessoas distintas que nunca tinham me visto na vida. Eu tinha que sair para ser um sacerdote. E eu não queria fazer isso. Onde eu estou hoje, tive que remar para caramba, para aprender, estudar, gastar dinheiro. Cada viagem que eu fiz, gastei muito. Então, uma coisa é certa. Nós vamos morrer. E isso eu levo comigo, né? E quem não quiser saber, para ir buscar, para ter uma direção. Então, hoje, os mais velhos podem encurtar o caminho das pessoas, facilitar esse conhecimento. E, de verdade, cara, o curso que eu dou já passou por ele mais de 10 mil pessoas. Agora estou ampliando o curso de oráculo. É só um exemplo. Tá certo? Vai ter uma galera lá. Daqui a pouco, só tem 5, 6, 2, 3.
antigamente, eu ligava, ô rapaz, vem, você. Mas não quer, entendeu? Então eu faço com quem quer hoje. Se não quer, entendeu? Não posso fazer nada. Às vezes não está no caminho da pessoa, né? Aí você tenta Não, pô, interferir. não é isso não. É como eu disse para você, cara, se você perde a vontade de querer aprender, tá bom para voltar para o outro. É verdade. Babá, então, estamos aqui já aí, passou um pouco mais de 2 horas de live. Gostaria que o senhor pudesse fazer aí as considerações finais, né, para a gente estar Certo. agradecendo o nosso público que está assistindo presencialmente aqui, né? Presencialmente não, ao vivo comigo e que vai assistir posteriormente aí pelas redes sociais. Eu, particularmente, quero agradecer de coração a oportunidade. O Ponte sabe que eu tenho uma dificuldade na relação à tecnologia, não sou muito ligado nessas coisas. Agradecer também as pessoas que tiveram a paciência de esperar, de estar nos ouvindo. Agradeço muito mesmo, que o sempre possa abençoar vocês e a família de vocês. Quero deixar um pequeno recado aqui, que é o seguinte. Eu até escrevi para mim não esquecer. Então é assim, sempre disse que pedra, árvore e animais são muito mais inteligentes do que os seres humanos. E que os humanos são de baixo na escala da consciência. Ele menciona isso, quer dizer, eu menciono isso, que me refiro basicamente ao comportamento dos animais, porque os pássaros sempre agem como um pássaro. E você não vai encontrar, sem razão, um pássaro querer ser um elefante. Uma árvore nunca quer ser uma pedra. Uma pedra nunca quer ser uma árvore. A pedra que finge ser algo diferente do que ela não é. Essa é das razões pelas quais as pedras têm a consciência sagrada. Elas são influenciadas com o seu sistema e mantêm a sua origem e a sua identidade como pedra. Espiritualmente muito evoluída, porque funciona em perfeito alinhamento com o seu próprio destino. Ao invés disso, o humano está sempre acostumado a tentar ser pássaro, elefante, árvore, pedra e tudo mais que ele puder ser. Então, eu quero dizer com isso tudo que vocês mantenham a sua origem é o seu destino. Vá sempre em busca do seu destino, porque é lá que está a sua felicidade. E quero também dizer a todos que tome cuidado com essa pandemia, por favor. Use máscara. É uma tristeza muito grande. Eu até parei de ver jornal, porque toda vez que eu vejo, eu fico chorando de ver tanta gente morrer, sabe? E não tem ninguém por ela. Os médicos estão aí, ó, os heróis, sabe? Eles viram os heróis da Marvel. Esses são os verdadeiros heróis. Estão lutando dia a dia, plantão em cima de plantão, sem dormir, tentando salvar as pessoas e, com a graça dos nossos governantes, atrapalhando esse desenvolvimento, porque ninguém está preocupado com a vida. Tá? Então, eu, de coração, agradeço vocês todos, muito obrigado mesmo. Eu, de coração, de Bauá a todos, né? Ibaxé, Burumbuê, Motupá, Mocoiô, Colofé, se eu esqueci alguma coisa, Mojuba, benção a todos. E muito obrigado. É contigo, Ponte. Axé, babá, eu, em nome dos orixás, eu agradeço, né, ao senhor, o senhor estar aqui, né, com a gente, por compartilhar um pouco dessa sabedoria e ficamos à disposição, né? Então, antes de encerrar, eu vou rezar para os oris de todos que estão aqui presentes. Axé, né? Então, Adjala Ori, Ori Lewa Lewa Lewa,
Ó, Coém Odumare, Auri Ecuô, Ecuô Orum, Ecuô Chupá, Ecuô Ojó, Ojó Boilé, Ire Ori Ossi, Ossi Ire Ori, Ire Ori Ossi, Ossi Ire Ori. Que o Ori de todos possa lhe abençoar. Axé. Obrigado. Muito obrigado a todos e que, né, Olodumare possa abençoar todos nós e fiquem por aí. Quem sabe a gente não volta com o Babá Marcos, né, o Luor Marcos, compartilhando mais um pouco da sua sabedoria com a gente, tá bom? Será um prazer. Beijo a Tá todos. bom. Tchau, obrigado.